Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Hoje a Igreja celebra a Santo Afonso Maria de Ligório. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão, caro irmão, o Evangelho das Dias extraído de São Mateus, capítulo 13, versículos do 54 a 58. Naquele tempo, chegado Jesus à sua terra, ensinava na sinagoga de modo que todos se enchiam de assombro e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E estavam escandalizados com ele. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé daquela gente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho é realmente interessante. Permitam que use essa categoria, essa expressão. Há sempre um problema sobre a identidade de Jesus. Desde o início até na cruz, veremos sempre alguém que procura, ou seja, o demónio que manifesta-se na vida das pessoas e procura colocar em questão a identidade de Jesus. Logo no início, a identidade de Jesus é um tormento para Herodes, para os sacerdotes do templo. Jesus é uma ameaça. E no final, e ao longo de todo o desenrolar da vida de Jesus, muitas vezes surge esta questão: quem é Ele? Não é Ele? Ou seja, será que é Ele? E muitas vezes surge esta questão. Mas a verdade é que até na cruz, quando Jesus está na cruz, diz o ladrão: se és filho de Deus, desce daqui da cruz e salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós também. Ou seja, coloca mais uma vez à prova Jesus. Constantemente na vida de Jesus, este repto surge. Mas Jesus é fiel ao propósito de Deus Pai. Jesus tem essa obediência filial, tal como chamava na sua obra de Cristologia Maurício Gronca. Jesus é fiel, ou seja, não desaponta, não desilude. E, portanto, ele é fiel ao Pai, ele confia plenamente no Pai. E desde já, então, nós percebemos que Jesus está ancorado na tradição de homens e mulheres, do ponto de vista humano de Jesus, da sua humanidade, está dentro deste quadro de homens fiéis ao Senhor. Homens que plenamente decidem abraçar o projeto de Jesus. Mas se Jesus tem esta continuidade, ao mesmo tempo há uma descontinuidade, porque todos os homens que abraçaram a palavra do Senhor, em algum contexto falharam para com o Senhor. Assim David, assim Moisés, inclusive, aquele que contemplava Deus face a face. Mas Jesus é Deus com o Pai, portanto, na sua humanidade, embora em tudo igual a nós, excepto no pecado, a sua humanidade permanece fiel ao Senhor. Ou seja, na sua dimensão ontológica, psíquica e somática do corpo e da alma, ou seja, do espírito, Jesus permanece fiel ao Pai. Mas, como disse, surge constantemente esta questão. Jesus volta à sua terra, ali onde ele devia ser reconhecido. Mas, noutra passagem, Jesus diz: um profeta não é acolhido
em sua pátria. Não, não é. E por isso Jesus é rejeitado. É rejeitado na postura que eles têm para com as obras de Jesus. Ou seja, diante da evidência, diante da verdade, diante do mistério que acontece aos olhos nus, esses irmãos continuam a duvidar, continuam a colocar em descrédito a pessoa de Jesus. Mas Jesus é poderoso, Ele é Deus. Ele volta e ensina na sinagoga, de modo que todos se enchiam de assombro. Sim, a palavra de Jesus cria, ao mesmo tempo, um assombro, ou seja, uma admiração, um encanto por parte do seu auditório, daqueles que o escutam, mas ao mesmo tempo parece que é uma barreira, parece que é algo que impede as pessoas de darem o passo da fé. Isso ainda hoje é algo que acontece. Isso ainda hoje na igreja, fora da igreja, com o desejo de construírem um Deus e um Cristo à própria maneira, rejeitam o Cristo que nos é apresentado. Portanto, Jesus assombra com a sua mensagem, porque Jesus condena o pecado, Jesus veio para salvar e apresenta uma proposta de salvação, quase como uma boia salva-vidas. Jesus vem redimir o ser humano da condição em que se encontra. E ao mesmo tempo, todos se enchiam de assombro de onde lhe vem esta sabedoria e o poder de fazer milagres. Dostoiévski já o dizia, o homem ama o milagre. Não é Deus que o homem, na maior parte das vezes, busca. O homem vive encantado com o poder. O homem vive encantado com a fama. O homem vive encantado com o protagonismo. O homem vive encantado com esta realidade que o coloca em destaque, em privilégio. Portanto, caros irmãos e irmãs, tenhamos realmente coragem de assumirmos este compromisso de louvarmos Jesus a todos e a todos a Jesus. Mas o texto continua. Eles conhecem o Pai de Jesus, o Pai terreno, conhecem a Mãe de Jesus e, portanto, questionam de onde lhe vem esse poder? Onde é que ele encontra tudo isto? Conhecemos a sua família, os seus primos, que na língua hebraica são chamados como irmãos, assim como em muitas línguas orientais e africanas. Então, eles sabem de onde é Jesus. E isso representa logo um obstáculo na relação com o Cristo da fé. Portanto, meu irmão e minha irmã, este mesmo obstáculo que esses homens e mulheres encontravam para chegar ao Cristo da fé é o mesmo obstáculo com o qual nos deparamos hoje na nossa sociedade. Uma sociedade autossuficiente, uma sociedade que pensa que não precisa de Deus, uma sociedade amoral e imoral, uma sociedade que esqueceu-se de Deus. Então nós somos convidados a abraçar o Senhor em espírito e verdade. Que o Senhor nos dê esta força de caminharmos com Ele ao longo de toda a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.